Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, um ótimo domingo a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Ontem, um dia mágico, né, pro Corinthians. Campeão da Libertadores com o time feminino, vitória no Brasileirão em casa, né, contra o Atlético Mineiro. Então, tivemos aí um sábado muito bom para o torcedor corintiano e temos outras atualizações importantes, que aí, né, quando depende da diretoria, o buraco é mais embaixo, a situação é um pouco mais complicada. Mas peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem. Lembrando que a antecipação do FGTS é só até o final do mês. A partir do dia 1º de novembro, não vai dar mais para antecipar o FGTS. Tá? Então, quem tá pensando aí, tá na dúvida, não sei, John, vou ver... É a última semana, tá? Entre em contato com a Mais Ágil, tem o link na descrição que joga direto no WhatsApp deles. Bem simples, vamos pra cima e vai Corinthians. Bom, tivemos aí a final da Libertadores Feminina, começou o jogo ontem 4h30 da tarde. Beleza, um jogo truncado. No segundo tempo, inclusive, o Deportivo Cali teve algumas oportunidades. O time do Corinthians não conseguiu encaixar ali nenhum contra-ataque, tava difícil. O jogo ficou no 0x0 e foi pros pênaltis. Nas penalidades, o Corinthians foi superior, né? Conseguiu aí com que a jogadora do Deportivo Cali finalizasse na trave, tá? E aí a gente converteu todas as cobranças e garantimos o título da Libertadores para nossa equipe. O 6º título, né? Então o Corinthians aí ex-campeão da Libertadores. Parabéns para as Brabas, né? Mais uma campanha assim muito bacana, apesar de termos altos e baixos dentro da competição. Uma competição de tiro curto, né? Viaja todo mundo para Argentina, que foi a sede, né, desse ano, e aí vão os jogos na sequência, coisa ali de praticamente um mês, né, de competição, e aí você já tem a definição, tá? Então, mais uma vez, parabéns aí para nossa equipe, e inclusive, o jogo acabou ali mais ou menos 6h30, e aí foi para os pênaltis. Só que 6h30 começou Corinthians e Atlético Mineiro na Arena, né? E aí a gente, o pessoal que estava na arena estava acompanhando ali o jogo pelo telão, o jogo estava sendo transmitido no telão da Neoquímica Arena, e assistia o Corinthians em campo ali ao vivo e estava vendo os pênaltis no telão, tá? Então, comemoração muito bacana ontem na Neoquímica Arena também desse título, e já, né, incentivando, apoiando o nosso Coringão no jogo contra o Atlético. Vamos agora para Corinthians e Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, né? O início da 29ª rodada ontem, tivemos apenas 2 jogos, né? O jogo do Corinthians contra o Galo e também o Cruzeiro que venceu o Fortaleza, tá? Por 1x0 também. Cara, de uma forma geral, para mim, a nota do jogo pro Corinthians foi 6,5. E eu vou explicar os motivos. O Corinthians fez um jogo relativamente bom. O Corinthians teve boas oportunidades. O Corinthians abriu o placar. O Atlético Mineiro teve uma grande chance, que foi um cabeceio do Vitor Hugo no travessão. Só que o jogo acabou 1x0. E assim, ficou na reta final um jogo meio perigoso para o Corinthians, como a gente já viu acontecer em diversos outros momentos. Como, por exemplo, né, o mais recente, o jogo contra o Internacional, que a gente estava vencendo só por 1x0 também, era outro jogo bom do clube, só que aí o jogo vai ficando estranho, o time vai atacando a gente, tal. Se você falha assim, você toma o gol, né? E ontem foi a mesma coisa. Tivemos muitas oportunidades, não aproveitamos, e na reta final ficou aquele sufoco, o Atlético tá perdendo o jogo, vai pro tudo ou nada, começou a colocar atacante, colocar o time pra cima, e o Corinthians não conseguiu ficar mais com a bola, tá? Mas vamos lá, o primeiro tempo, predominantemente foi do Corinthians, né, com esse domínio, com chances criadas, muito passando pelo pé do Memphis e pelo lado esquerdo do Corinthians. Tivemos 2 jogadas assim, ó, Memphis, Bidu, cruzamento para a área. Memphis, Bidu e o passe para trás, né? Uma o Yuri finalizou por cima e a outra o Maicon perdeu sozinho dentro da área. Tinha dúvida ali até do impedimento, né? Mas de qualquer forma foi outra ótima jogada do Corinthians.
E aí, ainda no final do primeiro tempo, tivemos uma jogada ali do Garro, achou o Memphis, ele girou, colocou o Yuri pra correr, o Yuri carregou, tava no mano a mano com o zagueiro, chutou em cima do zagueiro. Então o Yuri tava mal no jogo, tá? Péssimo jogo do Yuri dentro daquilo que a gente precisava dele, né? De finalização, de ser esse cara decisivo, de ser esse cara que a gente teve, por exemplo, no ano passado. O time do Corinthians rodava a bola, criava oportunidade, caía no Yuri. No passado era gol. Esse ano tá difícil, né? Depois do Paulistão, tá bem complicado pro Yuri. Bem complicado, né? Por exemplo, primeiro lance do segundo tempo. Jogada pela direita, cruzamento do Mateuzinho. O Yuri totalmente sozinho dentro da área. Totalmente. Livre. Subiu, cabeceou e cabeceou pra fora. Pra fora. Então só aqui a gente já falou sobre 4 oportunidades do Corinthians sem que o Atlético tivesse levado algum grande perigo pro Corinthians, né? Aí a partir disso temos a jogada que é um lance de escanteio, veio o rebote, veio outro cruzamento para a área, o Vitor Hugo cabeceia a bola no travessão, a grande chance do Atlético. Depois disso, né, já bem na sequência o Corinthians abre o placar. O Maicon, que tinha perdido aquele lance dentro da área, recebe um passe do Garro fora da área, manda o Mateuzinho passar, aí o marcador do Maicon sai, né, para acompanhar o Mateuzinho, ele puxa para dentro e bate no gol. Comentei ontem na live, aí revi, né, novamente o gol. Pra mim, falha do goleiro Everson, apesar de ter sido um chute forte do Maicon, isso e aquilo. Mas, pô, o Everson já estava no canto, né? Aí só pra gente debater novamente, né, o que a gente falou ontem na live, mas, cara, de qualquer forma, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Gol do Maicon, 1-0 Corinthians, um gol extremamente importante. E se o primeiro tempo o Corinthians tinha ido bem, né, nesse sentido de criar oportunidades, estava um jogo ainda truncado, mas criamos oportunidades. No início do segundo tempo a gente teve uma grande chance com o Yuri e o gol do Maicon. A partir do momento que a gente faz 1-0, a gente teve uma sequência ali de 10, 15 minutos que o Corinthians pressionou muito o Atlético Mineiro e assim, empilhamos chances, tá? Empilhamos chances. O problema é, a gente perdeu todas. Criamos um contra-ataque, né, que foi o lateral cobrado rápido pelo Yuri. O Garro achou o Memphis, finalizou de esquerda. Depois uma jogada do Garro com o Memphis. Aí ele ficou meio que na dúvida, deu passe no Maicon. Cara, o Maicon dominou dentro da área. Dentro da área, de frente pro goleiro. Era só tirar do goleiro e correr pro abraço no 2-0, tranquilo, resolvido. O Maicon enfiou o pé, encheu o pé pra fora. Pra fora. Ele tinha a opção do Yuri, tinha a opção do Memphis de volta, né, pra fazer a tabela. Tinha a opção de fazer o gol, né, que ele já tava de frente pro gol. E ele encheu o pé. Aí o Corinthians manteve, né, essa pressão até mais ou menos 20 do segundo tempo. A partir daí, o Memphis cansou, o Garro cansou. O Yuri não estava 100% cansado, mas ele não estava bem no jogo, né? Não estava fluindo nada, nenhuma jogada que caía no pé do Yuri, o Corinthians conseguia dar sequência. E aí o Atlético começou a colocar atacantes em campo. Entrou o Dudu, entrou o Bernard, depois tivemos o Scarpa em campo. E aí o time do Atlético começou a pegar a bola, tentar criar oportunidades. E o time do Corinthians foi ficando. E o Dorival olhando, e o Dorival olhando, e o Dorival olhando. Aí quando ele decidiu fazer as substituições, tirou o Memphis, tirou o Garro. Que eram os jogadores cansados. Só que o Yuri seguiu em campo. Aí 10 minutos depois, já aos 42, aí ele tirou o Yuri, tirou o Bidon, colocou Charles e Romero. E aí já nos acréscimos a entrada do Angileri no Maicon, né, só para fechar ali mesmo a casinha e garantir o placar. A pergunta que eu tenho, tá? A pergunta que eu tenho é a seguinte: por que que na quarta-feira, quando o time tava perdendo um clássico por 2-0, a ideia da comissão técnica foi a seguinte: vamos colocar em campo o André, vamos colocar em campo o Kaique. O André nem foi relacionado ontem, segundo o Dorival, sofreu uma pancada no treino e aí ele foi cortado do jogo, tá? Mas deve estar à disposição para o jogo contra o Vitória. Mas na quarta-feira entrou o André, entrou o Kaique, entrou o Dieguinho. Aí ontem que você tá em casa, para 40 mil pessoas, você tá vencendo o jogo, aí entra o Romero, entra o Charles, entra o Rian. Difícil, né? Difícil entender. Quando tá na fogueira, vem os garotos da base. Tenta aí alguma coisa. Quando tá no bem bom, Romero, Charles.
É difícil, cara. É difícil de entender, tá? Então ontem, pra mim, o Dorival errou quando ele não tirou o Yuri, por exemplo, no intervalo. Poderia já ter feito a substituição. Ou até ali 10, 15 minutos do segundo tempo, o Yuri tava mal no jogo. Contra o Santos, tiraram o Guinegão alegando que ele estava mal tecnicamente. Ah, o Guinegão estava mal tecnicamente, a gente tirou. O Guinegão nem encostou na bola contra o Santos porque a bola não chegou nele. Aí o Yuri ontem, que chegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, errou tudo. Ah, não, deixa o Yuri. Não, deixa o Yuri. Primeira substituição foi com 33 do segundo tempo. Tá? Então, por isso, por todo esse combo, que pra mim é a nota 6,5, que é uma vitória extremamente importante, tá? Não menosprezando a vitória, é uma vitória extremamente importante, que nos ajuda dentro da tabela, só que a gente criou para fazer mais gols, e não aproveitamos. E aí, por isso, ficou aquele jogo perigoso, né, nessa reta final. Bom, a título de informação, Mateuzinho e Maicon receberam o terceiro amarelo, estão fora do jogo contra o Vitória, né? E aí a gente já tem essa dúvida de quem vai substituir o Mateuzinho, né? Ontem na live a gente até conversou um pouco sobre isso. Temos a opção do Charles, que já fez essa função, o Félix Torres, que também já fez essa função. Chegamos a cogitar ontem o Martínez, né? José Martínez sendo essa opção também. E aí perguntaram, né, sobre os garotos da base. Pô, e o João Vitor Jacaré? Não está sendo nem relacionado. Tá participando ali de alguns treinamentos com o time principal, mas não foi nem relacionado ontem, por exemplo. Não vem sendo relacionado. Então, assim, pode ser que ele utilize o João Vitor. É uma possibilidade, mas a tendência é que não, né? A tendência é que não. Mas como a gente está até acompanhando aí o Dorival, vai saber, né? Vai para ele, não, é um jogo difícil, então vou colocar o garoto da base. Se fosse um jogo fácil, o time ganhando, não, aí é Romero, é Charles, né? Enfim, família, tivemos aí a coletiva do Dorival, falando que o Corinthians foi merecedor da vitória, e realmente foi. O Corinthians criou mais oportunidades, teve mais chances aí de fazer gols. Foi o único time que fez o gol, né? Conseguiu converter aí. O Atlético teve uma grande oportunidade, então realmente merecemos. E o Dorival falou também sobre a questão da política do Corinthians, que infelizmente interfere, né, por conta das tantas notícias que saem, isso e aquilo. E, cara, infelizmente, se para vocês interfere, imagina para o torcedor, né? Imagina a gente no dia a dia. Bom, família, com isso o Corinthians chegou à 12ª colocação, só que assim, não dá nem para cravar porque a gente tem diversos jogos, né? Hoje, por exemplo, o Ceará joga, o Internacional joga, o Grêmio joga hoje também, amanhã joga o Vasco. Amanhã temos também um jogo extremamente importante, tá? Santos e Vitória. Acho que é um dos principais jogos ali daquela briga contra o rebaixamento. Um dos principais jogos. Ontem na live a gente viu a sequência de jogos do Vitória e do Santos. E assim, se o Santos não vencer o jogo amanhã, né, vai ficar um pouquinho complicado. Apesar de que o Vitória também tá numa situação ruim, só que a sequência de jogos do Santos é bizarra. Bizarra. Eles pegam uma sequência assim... Palmeiras, Flamengo, Palmeiras de novo, que é um jogo atrasado do primeiro turno, e Mirassol. Tipo assim, 4 jogos contra 4 times do G4, sendo 2 jogos aí contra o líder do campeonato e sendo um clássico, né? Mas enfim, família, seguindo com as novidades, vamos acelerar um pouquinho aqui. Mais uma vez o presidente do Cuiabá falou sobre o Corinthians, sobre uma nova parcela atrasada, acho que é um valor de R$780 mil, que teve o vencimento aí na sexta-feira. O Corinthians ainda tem um prazo de 5 dias para pagar, né? Então até o dia 22, que é a data ali para o Corinthians apresentar o comprovante. Já havia acontecido esse atraso na primeira parcela, agora novamente o nosso presidente segue dormindo, tá? Segue dormindo. Bom, quero trazer a GoCase aqui, que é nossa parceira também. Para você que quer adquirir a garrafa Urban, aproveitem que estamos nos últimos dias para você utilizar o cupom John do Timão na garrafa Urban, tá? Obviamente, o cupom John do Timão vale para os produtos aí do site da GoCase, você vai ter aí o desconto. Aproveitem sempre, temos linhas completas aí do nosso Coringão e de qualquer outro personagem que você queira, de um filme, não, quero algo mais simples, sem muito desenho, tem de todo tipo para você aproveitar, de capinha, de copo térmico, de garrafa e tudo mais. Só que a gente está chegando aí no mês de novembro, teremos muitas promoções e o cupom não vai valer em novembro para a garrafa Urban, tá? Então quem quiser adquirir, aproveitem,
Tem o link, né, da Golcase aqui embaixo na descrição também para vocês aproveitarem todas essas estampas aí do nosso Coringão e muito mais, né? Temos outras opções também para você aproveitar aí no site da Golcase. Bom, família, o Corinthians tá buscando a contratação de um executivo para a categoria de base, depois da saída aí do Alex Brasil. E o nome cotado de momento é o nome do Pedro Ismania, que já trabalhou no Figueirense, já trabalhou no São Paulo e também no Cuiabá. Tá, o último trabalho dele aí foi no Cuiabá. E o Corinthians, então, tá negociando, buscando alguém para ser esse executivo de base. Assim que a gente tiver alguma atualização concreta, a gente traz para vocês, tá? Mas a informação aí do Luiz Fabiani, que o Pedro Ismania é um dos principais nomes cotados para assumir esse cargo no nosso Coringão. Bom, vendo alguém de fora, dá uma pequena esperança pra gente. O problema é, não, mas tem que ter o cargo estatutário, tem que ser não sei quem, aí já complica pra gente, tá? Bom, a última novidade é sobre uma situação do Roberto Gavioli, que até então vinha sendo aí o representante financeiro do Corinthians, né, nessa gestão Osmar Stabile. Foi contratado porque é um cara que sabe fazer as coisas no Corinthians, né? Já tem experiência aqui no clube, trabalhou na gestão Andrés, na gestão do Ilho, já tá um bom, inclusive na gestão Augusto Melo ele trabalhou também. É um cara que conhece o clube, não sei o quê. Apesar de Osmar Stabile ter falado que figurinha carimbada não teria, né, na gestão dele, apareceu Roberto Gavioli. Roberto Gavioli, inclusive, foi denunciado, né, pelo Ministério Público junto com o André Sanches, por conta, né, do cartão corporativo. E aí o que o pessoal descobriu nessa última semana, que o salário do Roberto Gavioli no Corinthians atualmente era de R$94 mil. Acharam até a nota fiscal, né, que ele emite a nota fiscal aí pro Corinthians, salário de R$94 mil. O dobro do que ganhava o Seedorf, que era outro conselheiro, né, que estava aí na época do Augusto Melo. Saiu o Roberto Gavioli, veio outro, e aí entrou o Seedorf, ganhava metade disso. Aí o pessoal foi procurar, né, qual que é a média de salário aí de um gerente financeiro, tá entre 30 e 40 mil reais. Aí eu pergunto pra vocês, por que o Roberto Gavioli ganhava 94 mil no Corinthians? E aí o torcedor começa a fazer algumas perguntas. Será que ele recebia esse valor, né, e tinha a famosa rachadinha? É uma pergunta do torcedor. Por quê? Por que esse salário está tão fora do padrão do mercado? Outra pergunta. O Osmar Stabile, né, só pode estar no Corinthians à tarde, porque de manhã ele está na empresa dele. O gerente financeiro da empresa dele, que é uma empresa privada, né, uma empresa particular, empresa dele. Lá na empresa dele, ele paga salários acima da média de mercado, o dobro, né, de salário para todo mundo? Ou é só no Corinthians que ele faz isso? É a dúvida que a gente tem, porque se o cara é um administrador, ele tem que ter uma linha ali de trabalho, né? Agora, se descobrirem que ele faz isso na empresa dele também, opa, eu vou falar, é o melhor patrão do mundo, né? Aí todo mundo vai querer ser funcionário do Osmar Stabile. Caso contrário, se na empresa dele o salário segue a média do mercado e aqui no Corinthians o salário é o dobro, a gente tem que desconfiar de alguma coisa. Alguma coisa não está correta, né? Alguma coisa está fora. E aí eu quero perguntar para o torcedor, até quando? Até quando a gente vai sofrer com isso? Até quando o Osmar Stabile vai ser levado como um coitadinho? Até quando ele vai passar despercebido? Ah, não, mas tem que ver. Ah, mas ele tá tentando. Ah, John, mas não sei o quê. Até quando? A gente tá só vendo. Acontece uma coisa, demite fulano, sai ciclano, indica outro nome. Ah, não, esse cara aqui é de outro lugar, e não sei o quê. Aí sai um salário que é acima, e tal e coisa. Ah, não, mas eu não sei do Andrés. Ah, mas eu não sei do Duílio. Ah, não, tem que ver isso daí. E as coisas não andam, e ele é sempre levado como um coitadinho. O cara é presidente do Corinthians. Ele poderia ter falado que não queria concorrer nessas novas eleições. Ó, eu era vice aqui do Augusto Melo, chamamos novas eleições, não quero concorrer porque não acho que eu tô apto a comandar o Corinthians. Não, ele falou, o meu trabalho fala por si só, não vou nem fazer campanha. Isso pra fora, né?
Parte interna a gente sabe que ele fez campanha. A gente sabe. No boca a boca ali, nas ideias, ó, fecha com a gente pra gente ter aí uma nova gestão. Tá aí, ó. Tá aí. E aí a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: até quando? Até quando a gente vai suportar o Osmar Stabile fazendo esse tipo de coisa? Mais uma vez, isso é uma nota fiscal. Não é nem uma nota fiscal, né? Uma emissão de nota de serviços, né? De prestação de serviços de um funcionário. Imagina se dobrou o salário de todos, né? Por exemplo. Quanto que o Corinthians não gasta com isso? Tá aí. Mas, como é dinheiro do Corinthians, é muito fácil. Então a gente segue com desconfiança, segue aí, né, cobrando aqui o Osmar Stabile, mas, enquanto isso na imprensa, o pessoal aí mais relevante, parece que tá tudo certo, né? Parece que tá tudo ok dentro do Corinthians. Bom, família, por hoje é isso. Amanhã a gente volta com mais novidades sobre o nosso Coringão. Deixa o seu like, se inscreve, se torne membros, clique no botão hype, um forte abraço e vai Corinthians!